Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, semana após semana. Muito embora a gente esteja vivendo esse período complicado de pandemia, é claro, a gente procura trazer a boa informação, mantendo, é claro, a distância adequada, a distância de segurança, todas as normas. A gente só não está de máscara aqui porque ficaria impossível, é claro, realizar a entrevista. Nosso entrevistado vocês já conhecem de outras vezes, já foi nosso convidado em diversas ocasiões aqui no canal 14 da NET, nas emissoras de rádio também da mesma forma. Doutor Cícero Lage, advogado, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, doutor Cícero. Eu que fico muito feliz de comparecer nesse evento de vocês. Para mim é uma honra de poder participar e colaborar naquilo que me for, digamos assim, possível, né? Para o telespectador é sempre bom a gente trazer as informações relevantes. Isso, e como a gente tem dúvidas, como tem informações relevantes, principalmente agora em relação a novas relações de trabalho que se estabelecem. A gente vem de reforma trabalhista, reforma da Previdência e no bojo de estudo a pandemia, para, não sei se embaralhar mais as coisas ou deixar a gente até mais cascudo, digamos, em relação a situações que possam acontecer no futuro. Mas o fato é que a gente, ponto a ponto, vai tentar esclarecer algumas dúvidas aqui. Aí vamos perguntar, o Joseval não está mais uma vez, gente, é claro, devido às ocupações dele, imagina a carga de trabalho em relação ao hospital, plano de saúde, né, doutor Cícero, nessa temporada. Agora, realmente é muito complicado. Mas não vamos perder tempo, não, vamos seguir adiante aqui. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito disso, né, de excepcionalidades previstas pela nova lei. Doutor Cícero, a gente começa, então, o que elas impactam em relação aos trabalhadores e às empresas nesse momento de pandemia? O que mudou na relação empregado-empregador, jovem, aprendizes e estagiários, com a medida provisória 927, a gente poderia começar até com teletrabalho, por exemplo. Pode ser? Pode começar. Essa medida provisória 927, ela trouxe uma série de novidades nas relações empregado-empregador, porque ela flexibilizou bastante a legislação trabalhista, a CLT, que é uma legislação antiga, e o momento dessa pandemia é um momento de excepcionalidade que exigia mais diligência e uma dinâmica maior na solução das questões do dia a dia. E o teletrabalho é um super avanço para a gente, porque já é uma realidade, né, estabelecida. É uma realidade em muitos segmentos. Quem trabalha com mídia digital pode trabalhar em casa e tudo mais, mas o grosso dos trabalhadores trabalhavam no estabelecimento, né, presencialmente. E a legislação ela veio flexibilizar, permitir que o empregador tenha o poder de determinar que o empregado trabalhe à distância, trabalhe em casa, entendeu? Ou em outro local que seja mais conveniente para a empresa. Né? Então isso aí facilitou muito, porque flexibilizou o contrato de trabalho de maneira sem prejudicar o trabalhador, e sem também prejudicar a atividade empresarial, que é muito importante. Em relação, vou pegar até o exemplo prático do senhor, da linha do direito, o advogado, já usava muito, ou presencial conta, como que está a sua rotina? Porque as pessoas sempre ficam curiosas de cada profissional, de que maneira está atuando. Ô Verano, desde que a pandemia foi declarada, e nós entramos nesse período de exceção, eu só tenho feito reuniões através de WhatsApp, isso depende do cliente, né? Mas da situação. Videoconferência, alguma coisa assim? Não, a gente utiliza o Zoom, utiliza o WhatsApp, entendeu? Então isso aí não é de acordo com o cliente, mas sempre à distância. Certo. Isso facilitou muito, porque os empresários estão percebendo que você não tem necessidade de ficar todo mundo se deslocando do seu posto de trabalho para uma reunião presencial. Então é uma facilidade que eu acho que veio para ficar. É o próprio Supremo mesmo, né, tomando decisões nesse sentido. Mas, assim, questões mais complicadas do direito, por exemplo, isso é apenas mais uma curiosidade. A gente sabe que aqueles debates que acontecem, não fica mais frio, não fica à distância, de que forma isso funciona? Em relação a juiz, em relação a advogado, em relação a cliente, empregador? Modifica muito? Bom, no caso, a falta do presencial? No caso dos processos em curso,
o CNJ determinou a suspensão de todos os prazos, todas as audiências, então não está acontecendo ato solene nenhum. Não. Tudo, por isso que eu disse como curiosidade, que eu não sabia o que está acontecendo. A atividade do advogado hoje ela está restrita à relação com o cliente. Certo. Porque com o Poder Judiciário, os atos, julgamentos de processo, audiências, está tudo suspenso. Só tem como ser presencial. O Poder Judiciário também teve um insight muito bom, que foi criar um canal de comunicação direto com os juízes e também direto com os desembargadores. E tem funcionado? 100%. Está de parabéns o Poder Judiciário. Muito bom, muito bom. Você manda um e-mail para um determinado juiz de determinada vara, no mesmo dia aquele respondido. Está funcionando mais rápido. Está mais rápido do que... Entendeu? A coisa está muito boa. A dinâmica está muito... Parabéns. Que coisa boa, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora de antecipação de férias individuais ou concessão de férias coletivas. De que forma está se dando? A gente vê muitas empresas em dificuldades. O primeiro momento do administrador, eu acho que é aquele. Nós vamos aproveitar, então, período de férias. Só que esse mês já passou. Como está sendo essa relação? A implementação dessa antecipação de férias individuais, isso aí foi um artifício que o governo vislumbrou para não prejudicar o empregado. Porque se não tivesse uma autorização legal para ele poder flexibilizar, pela CLT ele não poderia fazer isso. Não poderia nem, eu combinei com o funcionário, vou fazer. A revelia... Exatamente, ele teria que seguir uma regra mais rígida. Com a medida provisória, a 927, foi permitido ele fazer antecipação, então, em razão do encerramento das atividades comerciais e industriais, isso permitiu que o empregador chamasse o empregado e falou: eu vou te conceder férias, tenha o período de férias de 15 dias ou de 30 dias, pode conceder também, além da antecipação de férias, também permitiu a concessão de férias coletivas, independentemente de ter que ficar comunicando o sindicato e tudo mais. Mas a gerência do sindicato, a gente sabe que ela diminuiu muito. Diminuiu. E nesse contexto, nesse período de excepcionalidade, diminuiu mais ainda, que facilitou realmente o empregador, mandar o empregado para casa, você fica em casa de férias, e com uma vantagem: se o empregado entra em férias, por exemplo, vai tirar 30 dias, e entrou, por exemplo, de férias hoje, dia 14, né? Então, o que acontece? O empregador só vai... Ele tem a possibilidade de só pagar essas férias até o dia 5, até o 5º dia útil do mês seguinte. Entendeu? E isso facilita muito, porque às vezes a pandemia pegou todo mundo de surpresa, às vezes a pessoa não tem caixa para poder chegar e mandar 10 funcionários para casa. Fica inviável. Então, com isso aí, dá tempo dele se programar para, dentro de determinado prazo, ele fazer o pagamento. E aquele terço constitucional, aquele adicional, ele tem o prazo até dia 20 de dezembro desse ano, para poder pagar para o empregado. Não pode virar o ano, não, né? Exato, Certo. Antecipação de feriados, porque tem gente que tem a sensação que agora virou um feriado eterno, né? De que forma vai poder o empregador antecipar o gozo de feriados não religiosos, por exemplo? Ou federais, estaduais, municipais? Os feriados, autorização de antecipação é só feriado não religioso, entendeu? É 7 de setembro, entendeu? Tiradentes vem agora. Tiradentes, entendeu? Agora, feriado, pelo Corpus Christi, esse feriado religioso. O empregador pode negociar com o empregado? Sim, ele pode negociar, mas a legislação permite diretamente, independente do empregado querer ou não, que o empregador faça a antecipação do gozo desses dias feriados, federais, estaduais e municipais. O senhor acha que até depois que passar isso, a gente espera que passe o mais rápido possível, pode ser que venha uma medida até para a gente recuperar esse tempo todo perdido de cancelamento de feriados, por exemplo, os ditos religiosos, evidentemente, sem mexer, mas vamos trabalhar feriado, porque, afinal de contas, está muito parado. Eu vejo muito em Anápolis, porque Anápolis coincidiu um feriado religioso, que é a data da padroeira, Vovó Santana, no dia 26 de julho.
e 5 dias depois, dia 31, tem a data própria da cidade. Isso para pegar só um exemplo do nosso local. Mas é vista como uma possibilidade de futuro, alguma coisa nesse sentido? Ô, gente, vamos trabalhar esses feriados, a gente vai pegar e deixar para outra hora? Olha, eu como profissional liberal, eu vejo que existe a possibilidade. Eu acho que eu sou favorável de que o empregador e o empregado ajustem a forma de trabalhar, os dias de trabalhar, o horário de trabalhar. Isso aí é uma coisa, né, Cada que empresa sabe. cada um sabe onde o calo aperta, né? E eu penso que a coisa tem que ser assim, mais olho no olho, né? Você pode dizer, mas tem patrão que abusa? Sim, tem patrão que abusa, mas tem empregado também que abusa. Também, então, dos dois lados, eu não estou falando de exceções, eu estou falando de regra geral. A maioria dos empreendedores são pessoas sérias e a maioria dos trabalhadores também, esmagadoras, são pessoas sérias e que querem produzir. E a produção gera riqueza e é isso que faz todo mundo crescer. Tá certo. Em relação a banco de horas, né, o empregador pode ter o peso da atividade do empregado e constituir regime de banco de horas? Pode. Essa legislação também, ela flexibilizou mais ainda o banco de horas, porque pela legislação da CLT, o prazo era muito, não vou dizer muito curto, era um prazo relativamente, digamos assim, razoável para se tocar no dia a dia. Mas essa medida provisória 927, ela trouxe para esse momento a possibilidade de que se possa constituir um banco de horas e essa recuperação dessas horas possam acontecer depois da pandemia, em até 18 meses depois da pandemia. Então, ou seja, o empregador e o empregado também vão ter um tempo relativamente grande para poder ir ajustando. Agora, tem um detalhe importante, mesmo com esse banco de horas, ainda permanece a observação de que na recuperação dessas horas, o trabalhador não pode trabalhar mais do que 10 horas por dia, no geral. Vai ter o limite, né? A recuperação é gradativa. É gradativa. Não é matar todo mundo. Não é chegar e falar, você está me devendo 100 horas, aí você vai ter que trabalhar 18 horas, não é isso? Ou mesmo o empregado também querer da mesma forma. Exatamente. Né? Nas empresas que giram o tempo todo. Porque eu vejo muitas situações em relação ao transporte coletivo, por exemplo, que diminuiu muito. Eu vejo empregados que os horários que eles têm que trabalhar, principalmente alguns trabalham muito cedo, não bate com o horário de empresa. Aí fica quase que inviável o trabalhador chegar naquele horário. Um amigo meu viveu essa situação essa semana. Ele teria que entrar na empresa 8 da manhã, só que o ônibus, o único que sairia, seria 5 da manhã. Aí ele teria que antecipar quantas horas ele ia ficar ali do lado de fora da empresa, onde que ele ficaria na prática. E é uma jornada de trabalho menor um pouquinho, essa jornada ele começava às 8 e até meio-dia, eram 4 horas direto. Aí a volta do ônibus era só 15h40. Aí agora imagina o tanto de horas que ele ia perder no dia. No dia, ia perder 6 horas praticamente na rua, né, parado em algum lugar esperando essa condição, porque ele de fato mora longe. Então são situações complicadas, né, doutor Cícero? No dia que ele tem que tentar gerir e administrar. Né? Mas o bom senso acho que tem que prevalecer, tentar prevalecer. Falar em bom senso, em relação às gestantes, por exemplo, porque eu lembro de outras entrevistas que o senhor teve por aqui, tinha muita questão do insalubre, o que seria local insalubre, de que forma funciona o insalubre. Em relação às gestantes, nesse momento novo que a gente está vivendo, quais as providências tomadas? Essa questão da gestante, nós temos que observar, porque a gestante não pode trabalhar em local insalubre. Então, nós temos que observar com mais detalhe o caso específico, onde é que essa gestante trabalha. Vou dar um exemplo. Uma mulher pode estar grávida e estar trabalhando no hospital. Uma médica, por exemplo, pode estar grávida e estar trabalhando no hospital. E o hospital, potencialmente, é um local insalubre. E por outro lado, se olhar também, é um local onde as normas de higiene são preservadas mas também. As regras de higiene são extremamente rigorosas. A vigilância sanitária fica em cima e os hospitais também ficam, por quê? Porque se tiver algum problema de infecção hospitalar, o problema vira né, uma coisa de outro mundo. Já vou dar um outro exemplo de uma trabalhadora que, por exemplo, Gari, que trabalha na varrição de rua. Né, uma mulher que trabalha na varrição de rua, se ela ficar grávida, ela não pode continuar trabalhando. Por quê? Porque a varrição de rua não tem o mesmo cuidado que se tem, por exemplo, no hospital. No hospital, qualquer coisinha que cai no chão ali, vem a moça da limpeza, higienizações hospitalares.
Na rua não, na rua o tempo todo aquilo ali está sujo E não para, né? E passa um carro e passa em cima do cachorro e mata o cachorro, e chega mais na frente outro. Então, no caso da profissional da limpeza urbana, a empresa tem que dar para ela a opção de trabalhar num local insalubre. Ou ela vai fazer uma atividade administrativa, coisa do gênero. Se não tiver, aí a sugestão é enviar para o INSS, porque como ela vai ficar... Não tem outra opção. Não tem outra opção. Isso. Vamos falar agora dos trabalhadores com mais de 60 anos. Vamos lá. Ele está de cabelo branco, mas não chegamos lá ainda não, viu? Não, mas eu já cheguei. Só o Joseval entre a gente aqui já passou disso há muito tempo, ele pinta o cabelo. Bom, os trabalhadores nesse período agora de pandemia, né, com essa calamidade na saúde aí, as pessoas que têm mais de 60 anos, elas têm que ter o distanciamento. Isso aí é obrigatório para evitar o risco, porque já está comprovado através de dados coletados com as pessoas que foram contagiadas pela moléstia, baseado na ciência. Na ciência, né? Que as pessoas com mais de 60 anos estão sujeitas a se contagiar com mais facilidade. Então, como por parte da equipe científica, orientação dos médicos, é que haja esse distanciamento social, o ideal é que as pessoas que tenham 60 anos ou mais fiquem em casa, se resguardem de tudo. E se tiver que sair, tomem todas as cautelas, use máscara, use luva, tem que se proteger e higienização o tempo todo. Tem que se cuidar. Muita gente... Porque muita gente pensa, 60 a pessoa pensa, não, mas o cara tem que tem que ter doença crônica, tem que ter diabetes. Não se trata disso. Morrer, né? Não se trata disso. A questão é, você tem essa idade? Tem, então, por cautela... O tempo, né? O tempo das pessoas, né? Então, tem que tomar cuidado, né? O pessoal que vai para a rua, a gente vê muitos idosos, principalmente em filas. E tem um outro lado, que agora vai ter até um lado mais interessante, que é um lado jurídico, né? Um empregador, por exemplo, que tem um certo número de empregados com mais de 60 anos, ele pode permitir que o trabalhador idoso continue trabalhando? Pode. Mas se acontecer qualquer coisa com esse trabalhador, a responsabilidade é objetiva da empresa, ele vai ter que indenizar. Então entre correr risco. Então ele tem que avaliar. De repente vão fazer o teletrabalho, entendeu? De repente vamos suspender o contrato, vamos fazer alguma coisa. Mas mantenha o idoso fora do ambiente de trabalho, mantenha em casa. Claro, fundamental, né? Redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Como é que fica? Isso aí foi uma grande novidade dessa medida provisória, o Verano. Porque, tecnicamente, a redução de jornada de trabalho e redução de salário, isso aí somente se dava através de acordo coletivo. Entendeu? E na época e convenção coletiva. Então, os sindicatos teriam que participar. Mas, num momento de excepcionalidade, veio essa medida provisória e tem efeito de lei imediato. De imediato. Então, pode ser individualmente, patrão e empregado, mas o empregador tem o dever de comunicar o sindicato para que o sindicato faça uma avaliação desse Isso acho que foi até uma medida do ministro Lewandowski. Não, isso é da medida provisória. Da provisória mesmo? O que aconteceu, inclusive existe até por parte de muita gente, um equívoco com relação ao Lewandowski. Porque o Lewandowski, quando ele determinou na decisão dele que se comunique o sindicato, é para que o sindicato tome a iniciativa de deflagrar um processo coletivo, que é muito mais fácil. Ele está provocando o sindicato. Falou, pô, espera aí, o que é melhor para gerir um contrato entre dois sindicatos que abrange toda uma categoria de trabalhadores e toda uma categoria econômica, ou você permitir que de repente se faça 1000 contratos individuais, cada empresa fazendo os seus contratos ali. Você entendeu? Então, o que o Lewandowski... conveniente. Então, o que o Lewandowski fez aí, ele foi, gente, presta atenção, é melhor isso aqui. Até porque foi, assim, objeto de muitas críticas. Sim, mas é porque
a maioria das pessoas desconhecem digamos assim, a particularidade do detalhe das relações trabalhistas. Aquela dinâmica toda. Aquela dinâmica. A gente segue um regramento constitucional, que nesse caso aí, por exemplo, de redução de jornada e redução de salário, ela não se pode dar via contrato individual. Mas nós estamos numa medida de exceção. Você imagina se a gente for, não, olha, o sindicato... Por que os sindicatos não tomaram a dianteira antes da medida provisória? Quer dizer, precisou do governo tomar uma iniciativa. Falou, gente, você não tem tempo para poder fazer. Nós estamos correndo contra o tempo. Então, eu acredito que a medida provisória ela veio mais para poder facilitar o lado do empregador, facilitar para o empregado, mas também dar uma cutucada no sindicato. Olha, espera aí, você tem que fazer alguma coisa. Você tem visto movimento de sindicato para poder fazer? Não, você não vê. Nada. Entendeu? Está todo mundo esperando a pandemia passar, eu acho. É verdade. Vamos falar agora em relação a empresário. Para empresas, em relação ao pagamento de tributos. FGTS, por exemplo, como que fica? Bom, o FGTS dos meses de março, abril e maio, ele foi postergado para que o pagamento começará a acontecer em 7 de julho desse ano. E o FGTS desse período ele vai poder ser parcelado em até 6 vezes. Mas também não tem multa, não tem atualização monetária, não tem encargos, não tem nada. É um período excepcional, então o governo está abrindo mão desses encargos. Porque no dia a dia, se o FGTS, por exemplo, tem que ser pago no dia 7 de abril, por exemplo, não foi pago, se fosse em condição normal de temperatura e pressão, o empregador já tinha que ter que pagar multa, juro, paga tudo, todos os encargos de lei, né? Mas nesse período de exceção, não, ele já vai ter uma brecha, vai ter uma conta que ele iria, essa contribuição ele teria que pagar 7 de abril, 7 de maio e 7 de junho, ele vai começar a pagar em 7 de julho. Mas nada que impeça, de repente, eu tenho recurso, eu posso pagar? Pode. Isso aí é uma facilidade para quem foi pego assim de surpresa, né? Certo. Entendeu? Isso aí realmente foi uma medida muito boa, porque vai facilitar a vida do... sufoco, né? Não tem como. PIS/COFINS, contribuição social. O PIS/COFINS também foi outra novidade. O Ministério da Economia, ele soltou uma resolução 139, que permite que esse PIS/COFINS ele seja pago nos meses de julho e setembro. Essa obrigação que se teria que pagar agora, isso foi prorrogado. Postergado. Mas eu esqueci um detalhe naquela questão do FGTS. É que o empregador, apesar de ter prorrogado o prazo, o empregador continua com a obrigação de comunicar, ele tem que comunicar aos órgãos competentes as declarações do Fundo de Garantia, porque senão ele vai caracterizar a inadimplência dele. Então, essa declaração tem que continuar chegando. Certo. Entendeu? E em relação ao PIS/COFINS, então... Foi postergado. Eu acredito, inclusive, que o FGTS, PIS/COFINS, ICMS, esses impostos todos, eles vão, mais para frente, eles vão, sempre digo assim, o governo vai facilitar a vida. Vai fazer porque uma espécie de refis? Não, eu cheguei aqui na frente do estúdio aqui, a avenida toda fechada, só tem um ou outro carro passeando na rua. E você imagina, de onde que esse pessoal vai começar a tirar dinheiro? As obrigações chegam, o aluguel chega, a luz chega, então... O próprio IPTU, tudo, que Anápolis começaria no dia 13, foi adiado, não teria como. E as empresas não tendo receita, a gente vai ter, por menos, a gente teve refis da Copa, a Dilma deu o refis da Copa, entendeu que estava tudo funcionando e... A gente já teve PROE para os bancos, né? O senhor lembra lá atrás? Lembro, Fernando Henrique fez o PROE. O negócio de banco é muito complicado, muito ruim, é um negócio muito ruim, vamos fazer o PROER aí, teve, imagina. Então eu acredito que essas medidas emergenciais, olha, você vai pagar daqui 3 meses, mas eu acho vai se a perder de vista.
Pode Não, ser. eu acho não é que vai perder de vista, mas vai ter, o governo vai ter que fazer, vai ter que Porque facilitar. não vai ter outra forma, né, doutor? Não tem como. Você não pode quebrar todo mundo. Não tem como, né? Em relação até a MEI, né, que eu sou MEI, as parcelas que venceriam agora foram jogadas para daqui a 6 meses. Pois é. Parcela de... Porque a gente, você paga a parcela do mês anterior. A parcela de março jogou para 6 meses depois, se não me engano, setembro. Né? A de abril, outubro. A de maio para novembro. Não tem outra forma. Como é que você tira? De onde você vai tirar para pagar? Enfim, né? Claro, são soluções no universo que é muito complicado, né? Porque muitas vezes a gente critica, e tem que criticar mesmo, mas gerir uma situação dessa não é nada fácil. Não é fácil. Não é nada fácil, seja para presidente da República, governador, prefeito, gostemos ou não, temos votado O ministro, né? Ministro da Saúde e tal, da Economia, meu Deus. É uma queda de braço constante, né? Porque são dois vértices, né? O ministro está preocupado com a questão do contágio, né? Ele quer preservar, com isso mesmo, ele quer, além de preservar a saúde do cidadão, ele está preocupado com o sistema operacional, porque quem é que vai cuidar disso tudo, porque você tem que ter uma infraestrutura para acolher quem foi contagiado e necessita de hospitalização, né? Porque não é porque todo mundo foi contagiado que vai para o hospital. Graças a Deus é uma minoria de uma minoria que exige UTI, respirador e cuidados maiores, né? A grande maioria esmagada, tanto é que nós temos mais de 1 milhão de pessoas contagiadas, mas mortos é pouca gente. Na proporção. O problema é ocupar a lei. Pouca gente proporcionalmente. Né? É claro, cada vida é muito valiosa. Exatamente. Mas se colapsar o sistema, a gente sabe que a coisa pode ficar terrível, né? Vamos falar agora de pagamento do benefício emergencial de R$600. Até quanto e quem pode receber esse benefício? Que a ideia inicial era R$200, aí depois falaram, não, tem que ser 300, aí jogaram para 500, aí o presidente Bolsonaro falou, não, já que é 500, vamos para 600 logo. Bom. Quem entendia? Porque já tem gente recebendo. Isso aí... Isso acabou virando uma briga, uma briga política, porque muita gente quis aproveitar o momento para poder... O pessoal que faz a politicagem nesse momento também. Né? Mas é o dono da ideia, eu sou o dono da ideia, eu sou o pai da ideia. Quem vai receber esse benefício é o empregado. Agora, já existe também um benefício para o trabalhador autônomo, para as pessoas que têm uma atividade produtiva e que não poderiam nem comprovar, né? Mas através de sistemas de dados da Receita Federal e dos sistemas de programas sociais, o governo está conseguindo conciliar. Por isso está dando essa fila toda aí na porta da Caixa Econômica e das instituições. Porque pegou muita gente desprevenida, muita gente com CPF irregular. E as pessoas agora estão vendo a importância de ter o CPF irregular. Está vendo a importância, né? De manter a documentação tudo certinho e tudo mais. Mas, em princípio, para aquele que já está organizado, quem vai receber é o trabalhador. É o trabalhador. Que ganha até 3 mil, digamos, que ganha até 3.135 reais. 3.135. Isso, exatamente. E para quem tem curso superior, até 12 mil, duas vezes o teto da Previdência, né? Até 12 mil. E quem não se enquadra nisso aí, o governo vai pagar uma parte e a empresa também vai pagar uma parte. Está acontecendo em muitas empresas, inclusive, né? De dar licença e partir para sobreviver dessa forma, né? Eu tenho, para mim, o Verano, que esse momento, isso vai fazer com que as relações entre empregador e empregado fiquem mais claras, sabe? Porque existem profissionais. A empresa ela pode ficar mais, né? Sim. Certo aqui, porque tem um profissional no mercado aí que ele é indispensável para a empresa. E no dia a dia, isso é igual o garfo. Se você precisar de fazer uma refeição, você tem ali o talher, você come numa boa, né? Mas se te colocar um prato de comida, um prato de sopa na frente, come, e não colocar o talher, cadê a colher? Você vai, rapaz, como é que eu vou tomar essa sopa? Boca, né? Então tem coisa que só faz falta quando você perdeu. E esse momento de pandemia, os empresários não perderam, os empregados também não perderam os empregos, mas estão vendo, puxa vida, eu não posso perder isso. Porque acho que até uma parceria maior está isso vai trazer uma aproximação maior. Eu acho que isso vai trazer um benefício nas relações trabalhistas.
Com certeza vai. Porque o empregado vai dar valor no trabalho dele e o patrão vai dar valor no empregado. Poxa, eu preciso... Cai na ficha que um precisa do outro. Todo mundo. Nós vivemos num sistema dinâmico. Nós precisamos um do outro. Né? Não tem esse negócio de... não. Você tem uma ideia. Olha, você inicialmente começou falando, não, só os serviços essenciais que poderiam abrir. Né? Mas o que é essencial? Se uma ambulância virar pneu, como é que vai fazer? E borracheiro. Né? Você tem que ter um borracheiro. Ou será que o motorista da ambulância também vai dar uma de borracheiro? Onde que ele vai arranjar ferramenta? Então, a sociedade ela é dinâmica, então ela é multifacetada, aí todo mundo, na verdade, nós fazemos parte de um complexo de engrenagens, onde cada um de nós participa. Porque né? de vez em vez sempre todo mundo fala, não, a minha profissão é mais importante. E greve de caminhoneiro, sei que caminhoneiro no Brasil para. Mas se os garis pararem também para da mesma forma, professores, advogados, todo mundo. Veja bem, isso é uma cadeia, é uma cadeia de suprimentos. Né? Não, então tá bom, o caminhoneiro tem que transportar, mas se o operário não fabricar, por exemplo, a camisa, ou não fabricar o móvel, ele vai transportar o quê? Ou a pessoa que carrega o caminhão, por exemplo. Se ele não plantar soja, ele vai carregar o quê no caminhão dele? Se o outro não produzir o diesel dele, vai fazer o quê? Então, são situações, nós estamos todos no mesmo barco, e eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está no mesmo barco, todo mundo tem que remar no mesmo sentido. Na direção. Né? Porque pode acontecer de ter peso morto? Pode ter acontecido de peso morto. Mas o que não pode acontecer é ter gente remando contra. Esse aqui é o complicado. Esse aqui é o complicado. Nós temos todos que cuidar. Peraí, nosso objetivo depois é chegar lá. Depois a penega política ou a diferença, né? Mais tarde, vamos deixar isso para depois. Sim. E, bom, contratos de prestação de serviços podem ser suspensos? Sim, com certeza. A gente já está vendo essa situação acontecendo muito, né? A legislação, o Código Civil, inclusive, faz a previsão de que os contratos onde há a possibilidade de você trazer para um fato imprevisto como a pandemia, né? Você faz um contrato, fez um contrato um contrato de aluguel de 5 anos. Né? Quem poderia prever que em 2020, em abril, estaria todo mundo com as portas fechadas? Então, o Código E uma excepcionalidade de lei para prever isso. Entendeu? Então, a lei é genérica nesse ponto, mas muito precisa. Olha, nos contratos de longo prazo, para que não haja uma oneração excessiva, o devedor pode rescindir o contrato, ou pode pedir a revisão do contrato. Pode ser unilateral, inclusive. Eu, por exemplo, lá no meu escritório, eu fiz pelo menos uns 30 contratos, entendeu? Pedidos de suspensão de prestação de serviço. E como tem sido o comportamento da parte que vai ficar sem esse aluguel, por exemplo? Tem essa compreensão? Está havendo muita essa compreensão? Tem. Principalmente porque é o seguinte, a maioria dos inquilinos já estão trabalhando e vai pagando no dia a dia, normal, tem uma relação boa com o locador. Né? São contratos assim estáveis? São contratos estáveis, e você sabe que o cara foi obrigado a fechar o estabelecimento. Eu tenho cliente lá, que, por exemplo, clínica de radiologia, que tem lá 60 funcionários. Teve que fechar o estabelecimento. Por quê? Porque a ANS, digamos assim, ao fazer uma modificação na resolução, aumentando o prazo para as consultas e exames e cirurgias eletivas, ela minou estabelecimentos de saúde, porque ela deu preferência para quê? Olha, os planos de saúde têm que dar preferência para o Covid-19. E aí o que aconteceu? Os médicos pararam de atender. Se o médico para, a clínica só opera só vai operar numa maneira assim, só vai atender paciente. Então não tem médico, não tem paciente, não tem exame, não tem nada, está tudo parado. Então funciona. Aí como que a manutenção dos equipamentos vão continuar? A manutenção é em dólar. Equipamento, você pega uma ressonância magnética dessa aí... De alta tecnologia. De alta tecnologia. Isso aí, a Philips, a Siemens, entendeu? Toshiba, são empresas multinacionais que recebem em dólar. O dólar foi para R$ 5 e tanto, e aí? Como suspendeu a atividade, comunicou
Na mesma hora, o pessoal, não, beleza, tranquilo. Quer dizer, então existe um nível de consciência muito elevado para poder entender e compreender esse momento pelo qual todo mundo está passando. Porque não é uma coisa pontual, entendeu? Certo. Vamos fazer um bate-bola aqui, porque puxa vida, são tantas perguntas que a gente elaborou, talvez não dê nem tempo, mas vamos fazer um bate-bola aqui. Em relação aos aluguéis, o senhor acabou de falar, até antecipou minha pergunta. Mas em relação à quarentena, por exemplo, a gente está falando de home office. O trabalhador pode ser obrigado a fazer o home office de fato, ou ele pode se negar? Fala, não vou fazer, na minha casa não tem Se como. ele estiver de quarentena, normalmente quem determina a quarentena é o médico. Se ele estiver de quarentena por determinação médica, ele não é obrigado a fazer. Entendeu? E muito provavelmente, se ele está de quarentena, foi o médico que determinou. Então ele não está obrigado a trabalhar nesse período. Né? Porque muito provavelmente ele vai estar de licença médica. Mas a gente já está vendo muita compreensão das pessoas, as pessoas querendo fazer, inclusive, você fala, não, deixa que eu faça aqui, né? É aquela relação que o senhor falou que está mudando entre o empregador e o empregado. Ninguém está querendo ficar encostado, falar, não, vou aproveitar para mim descansar aqui, para eu ficar descansando em casa. Então está mudando isso, de fato. Está mudando. A pessoa, não, está se manifestando, está sendo mais proativo, o que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer, né? De como eu posso colaborar. Na verdade, está todo mundo preocupado. O dono da empresa está preocupado como manter o negócio dele. E quem trabalha, nós temos que entender que antes da pandemia, o Brasil já contava com cerca de 12 milhões de pessoas em condições de trabalho desempregadas. Sem contar os desalentados, né? Que procuravam mais. Pois é, então veja bem, você tem 12 milhões de desempregados. Aí vem um período de exceção dessa natureza. Então, quem está trabalhando fica preocupado. Às vezes, que a pessoa pode não ter ninguém desempregado na família, mas ele tem um amigo que está desempregado, tem um parente que está desempregado, e ele sabe o reflexo que o desemprego traz. Então ele fica preocupado, fala, puxa vida. Porque antes tinha a sensação, eu sou demitido aqui, mas eu tenho essa habilidade suficiente, eu posso me empregar em outra, mesmo com a dificuldade do emprego, eu posso me empregar, mas agora não, eu vou sair daqui, eu vou para onde, na verdade? Para você ter uma ideia, dia desse eu estava vindo na BR-153 Norte aqui, e passei à noite, chovendo, passei num buraco, rapaz. Estourei um pneu na hora e o outro ficou machucado e foi esvaziando aos poucos. Aí, troquei o pneu na chuva, aquele negócio todo, xinguei até o Adão e Eva de quem faz manutenção na estrada, mas graças a Deus estou vivo, vamos embora. Fui lá, troquei o pneu. No dia seguinte fui comprar pneu, o comércio todo fechado. Falei, como é que eu vou fazer? Aí comecei a ligar nas lojas. Não. Um atendeu. Aí, mas o senhor tem que vir aqui, na hora que o senhor vier, o senhor tem que ligar e falar, daqui 20 minutos a gente atende. Chegando aqui na porta. Está chegando. Aí foi o que eu fiz. Eu tive que comprar 2 pneus, mas eu liguei na empresa e fiquei lá de plantão lá. Estava por conta, né? O comércio todo fechado, o escritório também, o movimento diminuiu bastante. Fiquei lá esperando. Passou lá uns 20 minutos, chegou lá o dono da loja de pneus, comprei os 2 pneus, você vai ter que arranjar, agora eu vou correr atrás de um borracheiro. Ainda demorei uma semana para poder trocar os pneus, para resolver um problema de nada, porque não tinha borracheiro naquele período, não estava podendo trabalhar. Agora está liberado. Né? É verdade. Vamos seguir o bate-bola aqui. Em relação à medida de segurança para as empresas, porque eu já fui em empresas que falaram, você tem o álcool gel aqui, tem a máscara. Só a partir daqui para frente você vai dessa forma, em outras não. É obrigatório, afinal de contas, ou não? Eu prefiro pecar pelo excesso. No meu estabelecimento, todo mundo, álcool gel. Estou com álcool gel até dentro do carro. Entendeu? Não tem, para mim não tem esse negócio porque não vai pegar, você não sabe. O vírus ele não é identificável a olho nu. Então, peraí, não custa nada. Porque o que acontece é o seguinte, se um trabalhador contamina ou chega contaminado e a empresa não toma os devidos cuidados de distribuir máscara, de distribuir luva, entendeu, avental, acaba contaminando todo mundo. Quem vai ficar prejudicado? O trabalhador e os seus colegas e também a empresa, porque vai ter que encerrar a atividade. Então não custa nada. Uma máscara dessa aí custa R$1, R$2. O que custa isso?
E se o empregado notar que a empresa não está adotando essas medidas, o que ele pode fazer? Eu vi muitas denúncias. A gente trabalha em rádio, a gente viu muitas denúncias, inclusive, de unidades hospitalares. Não, está se recusando a entregar o material. E aí? Ele pode, se a empresa, principalmente se for um local potencialmente insalubre, o trabalhador pode se recusar a trabalhar e pode, inclusive, rescindir o contrato por justa causa. Porque, no caso aí, o trabalhador, o empregador está expondo o trabalhador a um risco desnecessário. Porque você já tem as medidas de proteção, aí você... Peraí. Porque tem aquele trabalhador também que, mesmo fora dessa condição, o GPI você tinha que praticamente obrigá-lo, né? Agora acho que não, agora a coisa inverteu, né? Todo mundo quer, né? Então, aí aquela situação. Aquele empregador de exceção que a gente estava falando. Tem o mau empregador? Tem. Sim. Então, mas aí você tem que chamar ele na regulagem, né? É verdade. Para poder ter uma dinâmica melhor nas relações. Em relação à dinâmica, porque a gente sabe que, é claro, o mundo não para. E tem trabalhador de grandes negócios que viajam muito. E é claro que as empresas aéreas reduziram muito os voos, mas ainda continua. De repente a empresa determinar que o funcionário vá para um local que não seja lá muito seguro. Se bem que grande parte deles está com fronteiras fechadas, não está nem recebendo voos. A empresa pode obrigar esse funcionário aí? De que forma ele deve agir? Isso aí nós temos que analisar o caso concreto, porque isso não pode ser generalizado. Né? Porque tem empresa que tem atividade essencial e aquele funcionário ele é essencial no exercício daquela função, não tem outra forma. Entendeu? Agora, tem empresa que não tem, digamos assim, a necessidade, se não tem necessidade de estar funcionando, ela não vai nem mandar, mas vamos, no caso da essencialidade. Né? Se for de extrema relevância que esse trabalhador se desloque para um centro, ele pode se deslocar, mas a empresa que está enviando esse trabalhador, ela é responsável diretamente por todos os danos que o trabalhador vier. Tudo, qualquer coisa que acontecer com ele. Entendeu? Certo. Isso é a mesma coisa para você que é radialista, a mesma coisa você fala, você vai lá para a Síria, para a Líbia, para a Síria, e lá ficar no meio da guerra lá. Estou te mandando no meio da guerra. Aí te entrega só o microfone? Não, cara, tem que te dar um capacete, tem que te dar um colete à prova de bala, dá o mínimo. Não é que vai resolver, mas você tem que cautela, entendeu? Então nós temos que analisar o contexto. Certo. E fala em contexto, o senhor já falou aqui em relação a aluguel, mas tem renegociação de dívidas, principalmente consórcio, mensalidade escolar, academia, como é que fica isso? Vai depender muito da negociação individual? A academia vai suspender, isso aí é tranquilo. Ou dar bonificação para postergar, né? Posterga o plano. Posterga, né? Agora, eu acredito que as escolas estão adotando, digamos assim, uma aula virtual muito, não vou dizer michuruca, porque senão você fica desmoralizando o professor. Mas eu acompanhei uma hoje, inclusive, da minha filha. Em vista daquilo que se faz presencialmente, aquilo que se coloca virtualmente é simbólico. Então, eu acredito que as escolas vão postergar isso aí, vão renegociar, não tenho dúvida disso. Ou mesmo fazer o contraturno, mas fechar o ano dentro do que é possível, mas, por exemplo, dobrando a jornada, mas vai cumprir sua missão. Né? Eu pode chegar, gente, olha, essa aula nossa aqui, vamos colocar no mês de março e abril, foi muito, muito deficiente, nós vamos avançar dezembro e janeiro. Normal, chega e vai todo mundo. Em vez de todo mundo tirar férias lá, tira agora. Exatamente. Em relação a contas atrasadas, pode ser paga sem multa e juros? Vou tirar por mim. Vamos lá. Fala que essa dica é muito importante para muita gente tá vendo. Lá no meu escritório, até redução de honorários de assessoria mensal, a gente reduziu. O cliente ligou e falou, olha, fechei o estabelecimento aqui, inclusive eu fiz contratos dispensando funcionários, antecipando férias e tudo mais. Olha, se eu estou trabalhando para ele, vendo a realidade dele, e ele fala, doutor, esse mês eu não tenho como pagar. Eu falei, não tem problema, que jeito que você quer fazer? Do jeito que ele quiser. Você fala, não vou pagar não, não tem problema não, vida que segue. Por quê? Porque ele já tem uma relação comigo de muito tempo. Entendeu? E eu acredito que nas relações comerciais também, nós não estamos aqui para poder perder
freguês e perder parceiros. Eu acho que quem entrar nessa de querer endurecer, vai cair do cavalo. Não tem como. Porque do mesmo jeito que veio para um, vem para outro. Sem dúvida, né? Várias perguntas que a gente tem aqui, e o bom entrevistado é dessa forma, ele antecipa as perguntas. Eu estou olhando aqui, não, ele respondeu essa aqui, ele respondeu essa aqui também. Vou falar aqui, por exemplo, vale transporte, vale refeição, pode acontecer desconto? Não, pela legislação, os benefícios que foram concedidos ao empregado, eles não podem ser suspensos, eles têm que ser mantidos. Entendeu? Plano de saúde, vale transporte, vale refeição, isso continua. Uma curiosidade, uma pergunta que me veio, que está até fora desse contexto aqui, em relação, por exemplo, à pensão alimentícia. E muita gente fala, uma das coisas que funcionam no Brasil é o seguinte, não pagou pensão, vai para a cadeia mesmo. Aí, de repente, aquela pessoa ele não tem mais aquela condição. E aí, atrasou a pensão, como que vai lidar nessa situação? A primeira coisa é procurar a mãe a mãe da criança, né? Então, partindo do pressuposto que normalmente é o pai que paga a pensão. Sim, sim. Procurar a mãe e falar, olha, lá na empresa parou tudo, eu sou comissionado, não vendi nada, não vendi nenhum parafuso esse mês. Estou até no programa do governo aqui, o governo está me ajudando, então é o seguinte, vamos devagar com a dor aí que o santo é de barro. Então, primeira providência é essa manifestação para outra parte. Você tem que externar, porque ninguém lê pensamento, né? A mãe pode estar pensando... vai ficar subentendido. Desculpa a expressão, aquele vagabundo não pagou a pensão de novo. Porque tem gente que tem relação conflituosa, né? Essas relações ainda. Mas tem que, primeiro, quem tem que pagar a pensão para filho, tem que ter uma boa relação com o filho e também com a mãe, porque porque separou, não deixa de ser pai, entendeu? Então a coisa... Eu até, vivendo nesse mundo do esporte, a gente vê muito aquela situação do jogador que viveu os momentos de fama, ganhava muito dinheiro, de repente ganhava 300, 400 mil por mês. Aí chega uma hora que a idade chega, não tem mais aqueles contratos, você vai cair de 300, ele passa a ganhar 100, de 100 ele passa a ganhar 30, depois passa a não ganhar nada. E alguns deles com várias esposas e não faz essa manifestação. A gente já viu o Edilson preso, já vimos, deixa eu lembrar, o Zé Elias também, jogadores que foram, seleção brasileira, que foram presos exatamente por não ter essa manifestação. Olha, ganhava muito bem, era baseado nisso aqui, mas não ganha mais. É um exemplo a se olhar também, né? De repente, tinha aquela renda, trabalhava dessa forma, só que hoje a renda é bem menor, ela diminuiu. Tem que haver a manifestação e essa interlocução, por mais conflituosa que ela seja, o tempo todo, né? Nesse período aí de exceção, onde a renda de todo mundo vai cair, quem tem que pagar a pensão, ele tem que procurar a mãe. Falar, nós temos que rever isso aqui. Vão ter que, né, se a gente não está se acertando, vão ter que trocar uma ideia. Tem que rever, porque senão lá na frente dá problema. É só esperar que ele vai aparecer. Bom, o tempo passa rápido, né? Eu queria, claro, mais uma vez agradecer ao doutor Cícero, mas um recado para quem está acompanhando a gente, vai acompanhar através do canal 14, acompanhar através do YouTube também, em relação ao comportamento do dia a dia, o que se pode fazer. O senhor é um homem que acompanha, né, é claro, lidando com direito, aí, com a área jurídica, com situações das mais variadas possíveis. O que o senhor recomenda de orientação para as pessoas, se é que é possível, nesse momento, falar alguma coisa que possa acalmar as pessoas? Primeiro, a pandemia não é o fim do mundo. A pandemia vai passar e nós vamos continuar. Isso é o mais importante. E segundo, já que nós vamos continuar, bom senso. Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder ficar em casa e tiver necessidade de sair, saia, mas saia prevenido, usando os utensílios, os equipamentos de proteção individual recomendados pelos médicos. E aquelas pessoas que têm necessidade de trabalhar, porque precisam de trabalhar, porque a pandemia pegou muita gente de surpresa, vai trabalhar, mas trabalhe com cuidado. É isso aí que eu recomendo. Mas tudo com cautela, respeitando o distanciamento, respeitando as orientações dos profissionais de saúde, mas vida que segue. Não podemos, digamos assim, achar que isso aí é aquilo que vai nos impedir de ter uma vida melhor. Nós vamos sair dessa e vamos viver melhor, porque nós vamos viver mais próximos, sabendo de que todo mundo
é importante. O trabalhador é importante, o empreendedor é importante, a produção é importante, todo mundo é importante. Então, para poder dar um exemplo aqui, eu vou dizer, da higienização hospitalar até o melhor médico, passando por todos os profissionais de saúde, por todos aqueles terceirizados que prestam serviços para que os equipamentos continuem funcionando e tudo mais, todo mundo é importante. Viu? E quem está produzindo lá o medicamento lá na fábrica, quem está transportando, é aquilo que a gente está dizendo. A nossa sociedade ela é dinâmica e tem um lugar para todo mundo e o seu lugar está garantido. Você que está nos assistindo sabe que você é tão importante quanto o médico lá. Porque às vezes na hora que fura o pneu da ambulância, se você não estiver lá para consertar o pneu da ambulância, o médico pode fazer de tudo, mas o paciente vai morrer porque ele não vai chegar lá. Um abraço para vocês. Tá certo, eu acho que tudo se resume numa palavrinha pequenininha, né? Fé. Fé de que as coisas vão melhorar. E a gente tem muita fé, muita confiança, tá certo? Então, obrigado mais uma vez, doutor Cícero. Obrigado ao amigo assinante do canal 14 da NET. Você pode acompanhar esse programa, evidentemente, na grade de programação e também nas nossas redes sociais, no YouTube. É só procurar lá, Programa Alto Astral no 14. Você vai no Instagram, você interage. Então, você não pode perder essa entrevista, tá certo? Se você pegou esse finalzinho, é claro, tem todas as reprises e tem os canais que eu falei de comunicação para você revê-la, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Cícero. O Josevaldo deve voltar na semana que vem. E, é claro, a gente agradece a você, amigo assinante, principalmente também aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível, ainda mais nesse momento complicado agora, a execução desse programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.